Senhor presidente, senador, muito obrigada a Vossa Excelência, senador Paim, senhores senadores, senadores. Antes, senhor presidente, de iniciar o assunto que me traz à tribuna, eu gostaria de abrir um parênteses para falar rapidamente acerca da realização das convenções partidárias, que se encerraram no dia de ontem. Hoje temos, de forma mais clara, já o quadro político definido no Brasil. E no dia de ontem, já no início da noite, aconteceu a nossa convenção, a convenção de 11 partidos políticos que homologaram a candidatura ao governo do Estado do Amazonas de Eduardo Braga. Eduardo Braga, senador, meu companheiro de bancada, senador pelo Estado do Amazonas. Juntamente com ele, fui eleita para este Senado nas eleições de 2010, ele que havia deixado o governo para se candidatar ao Senado Federal e agora, novamente, virá como candidato a governador do Estado do Amazonas. Tem na sua chapa a candidatura de Rebeca Garcia, do partido da senadora Ana Amélia, do PP, que é candidata a vice-governadora na chapa liderada por Eduardo Braga. E também o Partido dos Trabalhadores, que compõe a coligação, apresenta o nome de Francisco Edinaldo Praciano para o Senado Federal. Ou seja, somos 11 partidos na coligação, senhor presidente, PMDB, PP, o meu PCdoB, o PT, PDT, PTB, PRB e PPS. Uma coligação que deverá concorrer com outros 6 candidatos, aproximadamente, deveremos ter no Amazonas, em torno de 7 candidatos ao governo do Estado. Mas, sem dúvida nenhuma, não só pela experiência de Eduardo Braga, pela competência, nós o conhecemos muito bem, porque aqui ele não apenas presidiu de uma forma muito competente a Comissão de Ciência e Tecnologia dessa Casa e outras comissões importantes, relatou matérias relevantes e importantes, mas hoje é o líder da nossa presidenta Dilma aqui no Senado Federal. E tenho certeza, não só a presidenta Dilma, mas o país, que o Amazonas, mais uma vez, fará um grande esforço para continuar avançando no caminho que está. Porque creio que depois de muitos anos, depois de muito tempo, não só o Brasil com Lula, depois com Dilma, mas o Amazonas tem encontrado o seu caminho certo. E nós queremos dar continuidade a essa política de fortalecimento da Zona Franca, mas que busca também outras alternativas para o desenvolvimento econômico e, principalmente, para a geração de renda, de empregos, desenvolvimento regional, utilizando a nossa vocação, os nossos produtos nativos da região. Enfim, o que nós queremos, e entraremos nessa batalha com muita disposição, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Tenho certeza que nenhum de nós, nenhum dos candidatos, nenhum dos partidos que compõem a coligação pautará a campanha eleitoral falando mal dos adversários. Pelo contrário, aliás, nem tempo para isso deveremos ter. O que nós queremos fazer é apenas ressaltar as qualidades dos nossos candidatos, das nossas candidatas e mostrar tudo o que vem sendo feito para o Brasil e para o Estado do Amazonas. Da mesma forma, senhor presidente, pelo levantamento feito até o momento, aproximadamente 11 deverão ser os candidatos à presidência da República, mas não tenho dúvida nenhuma que a coligação da presidenta Dilma, coligação que reúne PT, PMDB, meu partido, PCdoB, PR, PRB, PP, PSD, o PROS, PDT, deverá ser uma coligação também, espero, e assim trabalharemos com muito futuro e que plantará para colher uma grande vitória ao final dessa grande batalha, que é a batalha eleitoral. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu venho à tribuna hoje especialmente para registrar o fato de que no dia de hoje iniciou-se uma exposição, lançamos hoje o Senado Federal, com a organização da Procuradoria da Mulher do Senado, com a organização do próprio setor de comunicação da Casa, a mostra fotográfica denominada Mulheres Romani, que são as mulheres ciganas. Esse é o nome da mostra, esse é o nome da nossa exposição.
Mulheres Romani, Ciganas, Rostos e Identidade, que poderá ser visitada e está localizada aqui no Espaço da Galeria, no Espaço Galeria do Senado Federal, e ficará ali até o próximo dia 2 de agosto. Portanto, eu quero aqui, antes de falar um pouco a respeito da exposição, desde já cumprimentar todas as organizadoras, todos os organizadores, os idealizadores dessa exposição. E o faço em decorrência do tamanho e da relevância e da importância desse fato, uma relevância social muito grande, que é a causa cigana, que, embora venha sendo pouco discutida no país e não venha recebendo a devida atenção, deve hoje lograr um pouco mais de espaço no debate público a partir dessa exposição. E é exatamente esse o objetivo. E o nome não é à toa, Rostos e Identidades, porque um povo que tem uma história importante, uma história bonita no mundo inteiro, mas que não apenas é invisibilizada, é também conhecida de forma completamente distorcida. Então, eu quero cumprimentar as organizadoras, todas as nossas companheiras que atuam aqui nos setores mais diversos do Senado Federal, da Procuradoria das Mulheres, mas especialmente as representantes da Associação Internacional Maile Sara Kali, a MSK Brasil, que é a associação que representa essas mulheres, esses povos, e que teve essa brilhante ideia e tem essa luta cotidiana, diária, para levar o debate correto e o conhecimento das pessoas do que significa e o que representa o povo romani. Então, nós estamos aqui, senhor presidente, se a televisão pudesse focá-las, para a gente seria muito importante. Quero cumprimentar todas, citando somente alguns nomes. E quero iniciar citando a dona Saveta, que é a senhora Isabel Castilho. Dona Saveta, que está aqui, presidente Paim, uma senhora que vive lá em Aparecida de Goiânia, 89 anos de idade. Muito obrigada pela presença e muito obrigada pelo fato de propiciar que o Senado Federal possa organizar e fazer essa exposição importante, porque, afinal de contas, essa é a casa do povo, que deve referência ao povo e deve principalmente ajudar o povo na sua construção de identidades diferentes, porque somos um povo de múltiplas etnias e um povo respeitado e reconhecido no mundo inteiro por conta disso, porque vivemos essas múltiplas etnias em forma harmoniosa e respeitosa. E penso que muitos países do mundo, incluindo o nosso país, deve o resgate a esse povo, o resgate, o respeito e o reconhecimento. Então, muito obrigada pela sua presença, dona Saveta. Também cito aqui a presença da presidenta da Associação Maile Sara Kali, que é a companheira Elisa Maciel Costa, que está entre nós. As presenças de Lucimara Cavalcante, de Flávia Negrão, de Márcia Vasconcelos, Sebastiana das Chagas Vidal, todas, como disse, tem muito mais gente aqui, mas todas estão aqui representando a associação e, sem dúvida nenhuma, esse povo que está espalhado no Brasil e espalhado no mundo inteiro, senhor presidente. E antes de fazer o meu pronunciamento, eu quero apenas... Vanessa, me permita, eu queria também, em nome da mesa, cumprimentar o povo cigano. Eu tive diversas audiências com eles e vejo o belo trabalho que você está fazendo. Sejam bem-vindos. Eu nunca me esqueço, numa audiência pública aqui no plenário, tinha uma líder cigana aqui que disse: senador, nós não somos um povo invisível, nos vejam. Então, uma salva de palmas a vocês aqui e a nossa senadora por essa bela oportunidade que está nos dando. Então, eu quero, senhor presidente, aproveitar e fazer o convite não só àqueles que trabalham, aquelas que trabalham no Senado, que visitam o parlamento por diversas razões de trabalho, razões políticas, mas aqueles que estejam em Brasília.
os turistas de todo lugar do país, os que moram em Brasília, que venham ao Senado e que venham conhecer um pouco. É uma exposição muito singela. São fotografias, senador Paim, mas fotografias que retratam a realidade desse povo e dessa gente. Eu dizia a elas que eu praticamente me criei ao lado de ciganos, porque a cidade em que, quando menina vivia em Santa Catarina, era uma cidade que recebia muitos ciganos e, afinal de contas, eu brincava muito com aquelas crianças, com aquelas meninas, mas, infelizmente, a imagem que esse povo construiu, não por si nem pela sua prática, mas pelo dizer, pelo passado, pela perseguição, é uma imagem extremamente negativa, que precisa ser desconstruída para que o povo brasileiro no mundo possa ter a real dimensão do que significa essa gente. E, senadora Ana Amélia, eu estou aqui com a lista de algumas pessoas importantes que já visitaram essa exposição. E a primeira pessoa da nossa lista é Vossa Excelência, que antes mesmo de eu estar lá, na hora que estavam montando a exposição, lá estava a senhora senadora Ana Amélia fazendo a visita e conversando com essas mulheres guerreiras e lutadoras. Conceda a parte a Vossa Excelência. Olha, senadora Vanessa Graziotin, eu cheguei lá, estavam colando na parede uns cartazes maravilhosos, porque eu acho que é o primeiro registro, como eu ouvi lá, da história no mundo, com uma riqueza de documentos, porque a foto é um documento, a foto de pessoas, e as pessoas é que escrevem a história. E realmente o senador Paulo Paim lembrou, eu lembrei também isso, na Comissão de Direitos Humanos, houve uma audiência pública que tratou dessa etnia. E eu fico feliz que no meu estado, o Rio Grande do Sul, no nosso estado, senador Paim, na cidade de Gravataí, no município de Gravataí, ou mesmo de Bento Gonçalves, em outras regiões, os ciganos estão junto com a comunidade. É uma comunidade grande, nas suas casas ou nos seus acampamentos, convivendo em harmonia com a sociedade de Gravataí e de outras cidades, como Bento Gonçalves, por exemplo. E eu até lembrava a dona Isabel, uma figura que encanta pelo jeito de ser. Nasceu na Argentina, uma história verdadeiramente uma saga, senador Paim. Veio da Argentina, tão jovem, aos 30 anos de idade, veio vindo, subiu ao Paraguai, entrou por Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e chegar hoje a Aparecida de Goiânia. E conviver ali nessa harmonia com a comunidade. Então, nós queremos homenagear. E são mulheres. Em Santa Catarina tem uma comunidade só de mulheres ciganas. E ela, no seu estado, senadora Vanessa Graziotin. Então, eu queria cumprimentar a Procuradoria da Mulher no Senado Federal, sob sua liderança, pela iniciativa. Resgatar a cultura, respeitar também a harmonia entre os povos e a pacificação. E respeitá-los, respeitar os ciganos, os romanis, é um dever de todos nós quando defendemos a igualdade racial, quando defendemos, senador Paim, o respeito aos direitos das pessoas. E aproveito, senadora Vanessa, que a senhora também é parte de uma outra história. A história da defesa de um sistema seguro da aviação brasileira, a aviação civil brasileira. Então, aqui estão os aeronautas, estão aqui os comissários, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, o comandante Adriano Castanho, que é o secretário-geral, está aqui também a Associação dos Aeronautas, o comandante Túlio Eduardo Rodrigues, que é presidente da Asagol, e também o comandante Renato Celso Silva Costa. Eles vieram aqui e vão fazer isso também com a senhora, porque nós estivemos envolvidas com a questão de votar um projeto da grande relevância para a categoria. Não é para a categoria. O projeto não era importante para a categoria, mas era importante para uma questão crucial. Segurança de voo, que interessa a toda pessoa que entra dentro de um avião para se valer desse transporte, que é cada vez maior, mais intenso em nosso país. Então, queria pedir a licença de Vossa Excelência de registrar a presença deles aqui, que vieram para agradecer aquilo que votamos na nossa casa, senador Valdemir Moca, senador Paim, que todos tiveram, como a senadora Vanessa, um papel muito relevante numa decisão tão importante quanto essa. E eles fizeram um gesto que, para nós políticos, é o maior pagamento, que é reconhecer e trazer uma placa de homenagem ao trabalho
de reconhecimento ao que nós fizemos nessa casa. Então, compartilho com Vossa Excelência, mas eles vão ao seu gabinete também fazer a mesma distinção. Muito obrigada, senadora Vanessa Graziotin, e parabéns mais uma vez pela exposição dos ciganos, especialmente as mulheres ciganas brasileiras. Muito obrigada, senadora. Muito obrigada mesmo. E os aplausos que Vossa Excelência recebe, tenho certeza que é extensivo de todas nós. Afinal de contas, a senadora Ana Amélia tem sido uma grande entusiasta de todas essas causas importantes. E quero cumprimentar todos os aeronautas que aqui estão e dizer que estamos em curso ainda na batalha da aprovação de uma legislação que garanta mais segurança não apenas a eles que trabalham no cotidiano, no dia a dia, na aviação, mas para todos nós, para todo o povo, para todos aqueles e aquelas que necessitam da utilização desse transporte cada vez mais popular, felizmente, em nosso país. Não tenho dúvida que em breve o projeto será definitivamente aprovado para a segurança de todos nós, dos senhores e das senhoras que trabalham voando e de tantos brasileiros e brasileiras que voam por diversas razões. Mas, senadora Ana Amélia, eu, antes de falar, e aí por que a Procuradoria da Mulher? Porque discutimos muito com elas também da situação, da condição feminina, da situação da condição de gênero dentro do povo cigano, que não se difere da situação de outras mulheres, de nós mulheres, porque também sofrem com violência, sofrem com discriminação. E é importante que travemos esse debate no seio deles e no seio de toda a sociedade. Entretanto, pela importância da causa cigana, eu quero aqui rapidamente ler algumas observações de um material que será amplamente distribuído no período em que a mostra estiver acontecendo. Falar um pouco, apenas um pouco, sobre os Roma, que é a forma como são denominados os ciganos, cuja origem não é plenamente conhecida, mas a teoria mais aceita, ela afirma que esse grupo é originário da Índia e que há cerca de 1000 anos teria iniciado uma diáspora que os levou a se dispersar por diferentes regiões do mundo. Roma é o termo politicamente correto para designar os ciganos. Rum é a sua forma no singular e designa toda pessoa pertencente a essa etnia. É importante lembrar que nem todos os ciganos conhecem, nem mesmo os ciganos conhecem esses termos ou se consideram Roma. Já a língua por eles adotada e falada também é designada, Roma é conhecida como romanês ou romanó. O primeiro registro oficial da chegada de ciganos no Brasil data de 1562. Um grupo profundamente invisibilizado ao longo de todo o período colonial, os ciganos foram associados, presidente, à barbárie, assumindo alguma importância perante o poder público apenas quando inquietavam as autoridades. Eram considerados, e aí entre aspas, tudo entre aspas, sujos, trapaceiros e imorais, e as especificidades do seu modo de vida, bem como as suas identidades, foram sistematicamente criminalizadas, consideradas, portanto, apenas no campo da ilegalidade. Essa lógica alimentou a construção de estereótipos poderosos, baseados na ideia de que toda pessoa de etnia cigana era, via de regra, uma pessoa suspeita, uma pessoa não confiável. E nós temos, senhor presidente, ali na exposição, dos quadros, uma das fotografias, que mostra como ainda em 1720, 1730, quantas pessoas dessa etnia foram julgadas. Tem aqui alguns registros. Em 1741, a senhora Joana Salazar, uma senhora de 30 anos, ela foi julgada e cumpriu pena de prisão perpétua. A razão do julgamento e o crime, ser cigana. Em 1741, Joana, e o registro traz apenas Joana, uma criança de 5 anos de idade, também foi condenada à prisão perpétua
por ser cigana. 5 anos de idade. Isso no ano de 1741. Em 1730, 1752 não foi diferente. Mariana, Teresa, Antônia Maria, uma com 60 anos de idade, a outra com 20, a outra com 5, a outra com 9 anos de idade, também condenadas à prisão perpétua por serem ciganas. Então, era esse tratamento que elas recebiam, senhor presidente. Era esse tratamento. Com diferentes nuances, esses estereótipos continuam bastante presentes na sociedade brasileira, ainda hoje, gerando dinâmicas de racismo e discriminação contra os povos romani. Essas dinâmicas contribuem para a invisibilidade e o isolamento social desse grupo e para que homens e mulheres de etnia romani tenham sua cidadania fragilizada. No Brasil, estão presentes os 3 grandes grupos étnicos romani, os grupos Calon, Rum e Sinti, cada um deles com dialetos, tradições e costumes próprios, diferentes um dos outros. Graças a uma pesquisa, a pesquisa de informações básicas municipais do IBGE, em 2011, foi possível identificar 291 acampamentos ciganos localizados em 21 unidades da Federação Brasileira, com uma maior concentração nos estados de Minas Gerais, que tem 58, Bahia 53 e Goiás 38. A implementação de políticas públicas para esse grupo continua sendo um grande desafio. Do total de 291 municípios que declararam ter acampamentos ciganos, apenas em 40 deles eram desenvolvidas políticas públicas para os povos ciganos. As ciganas e ciganos brasileiros estão expostos cotidianamente às dinâmicas do racismo e a diversas violações dos direitos humanos. Apesar dos avanços observados no país na área das políticas públicas de promoção da igualdade racial e étnica, os povos romani se mantêm invisibilizados para grande parte dos agentes públicos, legisladores e para a sociedade em geral, o que aumenta a sua vulnerabilidade. Avançar nessa agenda, senhor presidente, é fundamental e é urgente para que este Brasil de tantas cores seja também o Brasil dos romani, que é o Brasil dos estrangeiros, dos italianos, dos africanos, dos indígenas, de todos. Tem que ser também o Brasil dos romani. E, senhor presidente, eu aqui faço um pronunciamento e vou voltar à tribuna para falar disso, localizando a situação da mulher cigana. Entretanto, em decorrência dessa mostra ir até o próximo dia 2 do mês de agosto, eu voltarei a essa tribuna para fazer novamente um pronunciamento e aí localizar e analisar um pouco a situação da mulher romani, da mulher cigana aqui no nosso país, que, repito, não é diferente das demais mulheres brasileiras, sejam as indígenas, sejam as negras, as mulheres comum do povo, mas infelizmente em alguns aspectos a situação se agrava um pouco mais no meio cigano, o que merece de nossa parte, principalmente da Procuradoria da Mulher do Senado, uma análise muito maior. Então, eu agradeço Vossa Excelência, senador Paim, agradeço às senhoras senadoras, senhores senadores e principalmente a vocês que não estão brindando o Senado, mas ao Brasil, porque trazem uma pauta e um tema muito importante para essa pauta que discute a democracia, que discute os direitos humanos. Muito obrigada. Obrigada, presidente Paim. Tudo bem, senadora Vanessa Graciotin. Conforme havíamos ajustado, agora é o senador Humberto Costa, já que a senadora Vanessa tinha cedido para o senador